O Flamengo consegue a posse precária do terreno. É esse o nome jurídico para a situação onde o Flamengo está. A posse precária, chamada mais popularmente de posse provisória, refere-se a todos os acertos. Todos os acertos foram feitos, mas o comprador, no caso a prefeitura, lembre-se que é a prefeitura que está nesse processo, a prefeitura ainda tem que seguir alguns trâmites fundamentais para resolver todas as pendências. E essas questões são questões relativas ao CEPAC, ao direito construtivo da área. Então a prefeitura vai ter que fazer um projeto de lei, a gente não sabe os detalhes ainda, todos os detalhes mais específicos, a gente não sabe ainda. A gente vai trazer um pouco mais de informação do que aquela que vocês viram nas notícias de hoje. A gente vai falar da posse do terreno, aquela cerimônia, né? E aquela cerimônia tem valor, tá? Você que tem dúvida, é uma cerimônia que tem valor. Como foi feito muito na correria, a gente ficou sabendo ontem, e hoje foi realizada a posse provisória, não houve a possibilidade de uma cerimônia mais relevante, né? Foi uma coisa muito superficial ali, assim, com um grupo muito pequeno. Eu imaginava uma coisa mais relevante mesmo, com mais peso. Não foi o que aconteceu, mas de toda maneira, é sim uma notícia boa, é uma notícia que tem que ser comemorada. E como qualquer projeto dessa magnitude, todas as pequenas etapas precisam ser comemoradas, tá? Desde as mais simples, das mais discretas, até as mais relevantes. E essa é uma fase relevante, porque a partir de agora, o Flamengo consegue, de maneira definitiva, entrar dentro do terreno, conhecer a parte das demandas ambientais do terreno, a questão da contaminação, a qualidade do subsolo. Enfim, a partir de agora, não há mais desculpa para o Flamengo desenvolver os projetos. Antes, havia uma desculpa frágil de que o Flamengo não investiria em projetos antes de ter acesso ao terreno. Era de fato uma justificativa muito amadora, já que grande parte do mercado imobiliário, todos os projetos de um tamanho relevante como esse, sofreriam um processo diferente. As pessoas teriam acesso ao terreno, mesmo que não tivesse acesso aos terrenos, fariam os levantamentos, enfim. Não foi feito como deveria, mas agora, a partir de agora, não há mais desculpa. A partir de agora, não sei se as informações serão divulgadas e distribuídas como de fato deveriam, mas o que nós sabemos é que a partir de agora, o Flamengo poderá sim construir todas as etapas necessárias para o desenvolvimento do projeto, para então falarmos da parte construtiva. Eu espero que você chegue, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. É muito importante para ajudar no desenvolvimento do canal. Você deixando o like, você ajuda na visibilidade deste vídeo específico. Bom, o Flamengo tomou posse do aquilo que a gente chama de posse provisória. O que é a posse provisória? A posse provisória é aquela que ainda exige do proprietário, do futuro proprietário ou do proprietário, do autor da posse, da pessoa que recebeu a posse, uma série de exigências. No caso, não é o Flamengo. No caso, é a prefeitura. Tá? A prefeitura que tem que cumprir essas exigências. Tá? Bom, e o que aconteceu? O Landim já se manifestou-se a respeito do prazo, porque agora começam a contar alguns prazos importantes. Tá? O primeiro prazo importante, que começa a contar a partir de agora, refere-se aos 18 meses da prefeitura. Vamos lembrar que esse processo tem duas exigências básicas. Tá? A primeira exigência básica referem-se aos 18 meses necessários para que sejam atendidas os requerimentos da prefeitura. Vamos botar na tela? E aí eu escrevo para vocês, me facilita um pouco a vida. Eu, como arquiteto, eu falo com as mãos, né? Desenhando. Bom, há duas partes importantes aqui que a gente precisa destacar. A primeira é que a partir do leilão, que está mantido, né? O leilão não foi cancelado, que está mantido, conta-se um prazo de 18 meses, oficialmente, a partir do dia 16 de agosto, quando o Flamengo assinou o compromisso de compra e venda. É isso que diz o leilão, o edital do leilão. Entretanto, é factível, tá? É factível que essa data seja alterada para a data de hoje, porque o Flamengo não recebeu a posse. Ou seja, o Flamengo não podia fazer os seus estudos. Esse processo, desses 18 meses, refere-se às exigências do leilão, ou seja, a parte de mobilidade,
como vai ser uma vista geral do projeto, se vão ter lojas, e a questão das melhorias do entorno. Esse prazo de 18 meses, teoricamente, do dia 16, mas na prática a partir de hoje, corre em paralelo à aprovação do projeto na prefeitura. Para a construção, para o início da construção, o projeto tem que estar aprovado. E é claro, tem várias etapas, né? Tem várias etapas. Então, tá aqui, são processos que correm paralelos, tá? Hoje começa esta parte aqui, que é a parte da exigência. Essa parte da aprovação da prefeitura não tem prazo definido, nem pode ter prazo definido, tá? Essa questão aqui, se o Flamengo não responder nos 18 meses, o Flamengo paga uma multa. E a multa não é barata, estamos falando na casa de 50 milhões de reais. A estrutura é essa, tá? Bom, quanto o Flamengo vai receber, a gente não sabe. Bom, vamos entrar aqui na parte prática. Bom, o que aconteceu? Formou-se uma Câmara de Conciliação. A Câmara de Conciliação era entre duas partes específicas, a Prefeitura e o Fundo de Investimento Imobiliário, representado pela Caixa Econômica Federal. Essas duas entidades. A segunda parte também refere-se, tá, ao Flamengo. O Flamengo foi convidado à Justiça para participar também desse processo como parte interessada junto à Prefeitura. Qual era a história aqui? A história é a seguinte, nós vamos relembrar aqui a história. A história é a seguinte. Originalmente, o terreno, a Caixa, o fundo, exigia 250 milhões de reais no terreno, tá? Só que isso tem que ter um desconto de 17% por ser um terreno de marinha. Então, esse valor caía para algo em torno de 240 milhões, para a gente ser preciso, né? 240 milhões, caía para algo em torno de 200 milhões. O valor contábil do terreno era de 176 milhões de reais. Como eu vou mostrar para vocês no documento do próprio fundo. Tá aí, no documento do fundo, você está vendo, tá aqui, esse é um relatório de despesas financeiras, demonstrações financeiras, desculpa, do fundo, tá aqui o valor contábil do terreno de 176 milhões de reais. Esse não é esses 176 milhões, desculpem, não é o valor de venda do terreno, é o valor contábil. Esse 240 milhões aqui é o valor de venda, descontando os 17%, esse aqui é o valor de venda. Tá? Esse aqui é o valor de mercado. Houve uma desapropriação, estabeleceu-se o valor de 165 milhões de reais, descontando os 17%, 138 milhões de reais. Foi o valor que o Flamengo pagou quando arrematou o terreno. Na sequência, a Justiça solicitou uma perícia e esse valor foi aumentado em 8 milhões de reais para 146 milhões de reais. O Flamengo também pagou. Criou-se, então, essa Câmara Conciliatória com a Prefeitura, o Flamengo contra o Fundo e a Caixa. Estabeleceu-se no final dessa conversa que, para que houvesse a solução, o Flamengo pagaria alguns milhões de reais. Eu vou colocar aqui, vou explicar 23 ou 29 milhões de reais. Vou explicar na sequência essa diferença. Mas a questão das CEPACs, que eu também vou explicar. Quando essas duas questões forem resolvidas, possivelmente essa dos 23 milhões de reais não, mas quando essa questão da CEPAC for resolvida, o Flamengo recebe a posse definitiva. A situação é essa, é isso que nós temos. Tá? São esses os números, são esses valores. Bom, mas por que eu estou falando ali 23 ou 29 milhões de reais? É muito dinheiro, é uma diferença muito grande. Bom, acontece o seguinte, nas notícias, nas matérias que nós vimos, e nós vamos colocar uma matéria aqui na tela, a matéria do GE, escrita pelo Fred Gomes, grande Fred Gomes, um abraço Fred Gomes aqui,
me falaram que ele acompanha aqui o canal, então vai um abraço pro querido Fred Gomes. Na matéria aqui do Fred Gomes, que está na tela, que faz os anúncios e etc., e o prefeito também comentou sobre isso, fala-se nos 23 milhões. Está aqui, ó. A parte rubro-negra será de 23,9 milhões parcelados durante 5 anos. Ou seja, além dos 146 milhões de reais, mais 24 milhões. Há uma diferença de 5 milhões a ser resolvida, que é o seguinte. No site da Advocacia Geral da União, que comenta a respeito da negociação, a negociação libera a área para a construção de estádio do Flamengo. A AGU mediou o acordo que pôs fim às controvérsias sobre o terreno do antigo gasômetro no Rio de Janeiro, publicado hoje às 4 da tarde. Nesta matéria, tem algumas partes importantes aqui que eu gostaria de ler para vocês, tá? Eu vou ler aqui. O acordo foi conduzido pela CAF. A CAF é a Conciliação da Administração Pública Federal. Está aqui. Então, o acordo foi conduzido pela CAF, que integra a Consultoria Geral da União, CGU, da AGU. Em julho, o Flamengo arrematou o terreno em um leilão pelo valor de 138,1 milhões de reais. No entanto, a Caixa Econômica Federal, que administra o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, que detinha o terreno, contestou o resultado. A CEF ingressou com um mandado de segurança na Justiça, alegando que o edital do leilão teria favorecido o Flamengo e que o valor pago está abaixo do esperado. Para evitar um prolongamento das discussões judiciais, as partes buscaram a mediação da CAF. O diretor da CAF, então, explicou: conseguimos solucionar esse conflito em tempo hábil. Esse tipo de conflito com multilateralidade de partes e tanta complexidade foi resolvido por meio de aplicação de técnicas de negociação e de mediação com exercício de liderança dos mediadores. Desculpa, mas essa parte é hilária, né, cara? A primeira parte do acordo prevê que o Flamengo fará um pagamento complementar para assegurar a propriedade. Com a negociação, a CE, a Caixa Econômica Federal, a Caixa Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e Emprego, representando o Fundo de Garantia, que na verdade é o cotista, o município do Rio de Janeiro e o Clube de Regatas do Flamengo, além da Companhia Carioca de Parcerias de Investimento, a CCPAR, se comprometem a assinar em 60 dias termo definitivo de conciliação para funcionar como aditivo ao instrumento particular de transação firmado em agosto, no dia 16 de agosto. Continuando lendo que a parte é interessante, é o seguinte: entre os pontos do consenso está a adoção de medidas compensatórias pelo não uso da CEPAC no terreno do gasômetro. Isso é uma mentira, uma bobagem. Isso é uma forçação de barra inacreditável que o Flamengo entubou. Você aí, galera, que fala que o terreno foi doado, etc., lembre-se disso. Isso aqui é uma forçação de barra enorme. Enorme. O Flamengo aceitou isso. A gente pode até contestar o Flamengo aceitando isso, porque os CEPACs não precisam ser usados no terreno do gasômetro. Podem ser usados em qualquer área da região do Porto Maravilha e de São Cristóvão. Para isso, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro apresentará a lei complementar para alterar regras da operação urbana consociada da região Porto do Rio de Janeiro e da indenização em razão da desapropriação efetiva sobre o domínio útil do imóvel do gasômetro. Também está prevista a revisão da composição financeira para garantir o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de 29,2 milhões de reais, diferente dos 23 milhões. Então tem uma questão financeira, não é pequena, nós estamos falando de 5 milhões de reais, é muito dinheiro. Talvez não seja muito dinheiro no universo de um estádio, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro que precisa ser esclarecido.